Preciso te contar uma coisa. Manda áudio, amiga. Rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Oi meninas, tudo bem? Aqui é a Carla. E eu tava pensando, essa semana refletindo sobre o poder de dizer não. Eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade em dizer. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes eu disse sim, querendo na verdade dizer não? E é engraçado porque o medo de dizer não engloba todos os aspectos da vida, né? No trabalho, na família, com amigos, nos relacionamentos amorosos, enfim, na vida universitária. Parece até que às vezes é inofensivo, né? Mas eu acredito que o hábito da gente não conseguir negar as coisas que a gente gostaria de negar acaba tendo um preço muito alto, porque vai custar tempo, energia, saúde mental e muitas vezes os nossos valores, né? E eu tô tentando muito agora não negociar meus valores inegociáveis, se é que a gente pode dizer assim, mas muitas vezes eu feri os meus valores inegociáveis porque eu não disse não. Então, o que eu tenho pensado bastante é que quanto não dizer não custou às vezes até a mim mesma. E, enfim, eu acho que para quem consegue falar não com mais facilidade, é mais libertador. Sem contar que quando eu consigo falar não, eu ainda fico justificando. Nunca é. Não, porque eu não quero. Ponto. Sempre vem com alguma justificativa, como se eu precisasse provar o porquê que o meu não existe, sabe? Por que ele é válido, vamos dizer assim. Então, é uma coisa assim bem simples que eu pensei. Aceitar convites, né? Às vezes a gente aceita sair sem querer sair. Aceita fazer alguma coisa para ajudar o outro, mesmo sem querer fazer, mesmo sem que essa ajuda seja genuína. Parece que o sim, em mim, ele já vem programado. Tipo, eu nasci programada com o sim. Talvez porque eu tenha tido uma criação em que a minha mãe também tem muita dificuldade em falar não. Pouquíssimas vezes ela fala não para as pessoas. E aí, às vezes, eu vejo ela, tipo assim, esgotada, porque tem que dar conta de tudo, né? Das coisas da vida dela, da empresa, da casa, dos filhos, da família, da mãe dela. E às vezes ela poderia falar não, porque as pessoas elas se acostumam, eu acho que com essa disponibilidade toda. Eu vejo assim pela minha família. Ah, não consegui fazer tal coisa. Ah, mas se eu pedir pra minha mãe, ela vai conseguir. Ah, não dá tempo. Ah, mas mesmo sabendo que ela tem o dia cheio, a minha avó liga pra ela pra pedir coisas que minha avó poderia fazer. Então são coisas básicas, mas essa dificuldade no final do dia custa muito pra ela, né? Ela tá sempre cansada, ela tá sempre assim ligada no 220. Não vejo a minha mãe relaxando em nada assim, sabe? Ela tá fazendo uma coisa, mas já tá pensando na outra. E eu tenho acompanhado assim muito ela, e talvez seja por isso que eu esteja tão reflexiva sobre isso. Talvez de eu ter sido criada por uma pessoa que dificilmente fala não, eu aprendi que o sim, ele já vem meio programado, né? E sei lá, eu não sei se ela sempre foi assim, pelo que eu me lembre, sim, mas em relação a mim, eu acho que o sim está enraizado pelo fato que eu sempre tive muito medo de desagradar as pessoas. Tive muito medo de parecer ríspida ou indisponível, né? Então, é como se a ideia do só vou ser aceita se eu for disponível estivesse muito fixada assim em mim. E eu acho assim que eu até citei a minha mãe da questão do descanso, né? Mas eu acho que também tem as questões de prioridades. Às vezes você pega 1 milhão de coisas pra fazer porque você não consegue falar não pros outros. E assim, o que é prioridade pra você? Às vezes você tá realizando as suas prioridades ou você tá priorizando a prioridade dos outros, né? Sei lá.
Tenho pensado bastante nisso nesses últimos tempos, até porque eu tô bem sobrecarregada com muita coisa. E mesmo assim eu ainda não consigo falar não. Então, eu sinto assim que eu tô numa estafa de pegar assim responsabilidades que não são minhas, porque eu não consigo me posicionar tão bem com a questão do sim ou do não. E aí eu fiquei pensando do porquê que é tão difícil dizer não, né? E pra mim é como se o não viesse carregado de uma culpa, né? Como se eu me sentisse culpada por recusar, como se eu fosse egoísta, como se eu fosse individualista. Então eu acho que eu preciso conseguir separar o que é egoísmo do que é o autocuidado. Eu acho que o egoísmo é quando eu penso em mim acima do outro. O autocuidado é quando eu penso em mim, ponto, né? E eu queria, assim, conseguir me posicionar melhor do que, tipo assim, não é porque eu estou dizendo não que eu não me importo. Mas talvez eu me importe naquele momento mais comigo, né? Pra não violentar nada que vai me desagradar ou que vai me ocupar muito tempo ou que vai me tirar, tipo, o pouco tempo de descanso que eu tô tendo em nome de agradar alguém. E aí vem uma outra reflexão que também me faz sentir mal. Às vezes eu falo sim querendo falar não, e aí eu faço aquela coisa e eu fico pensando, tô fazendo isso aqui de coração? E aí se eu não estou fazendo de coração, de uma certa forma parece que eu tô sendo falsa. E aí eu fico ressentida comigo mesma, do tipo assim, não, mas se eu me propus a fazer, eu deveria estar fazendo com mais disposição, com mais satisfação, né? Mas eu acho que no fim das contas acabo ficando assim com uma raiva, não da pessoa, né? Não nada disso, mas de mim mesma, né? E eu acho que o aprender a dizer não tá muito ligado a aprender a colocar limites. E hoje um professor falou na aula, que até foi o que me deu o start de gravar esse áudio, que se a gente não coloca limites, outra pessoa vai colocar. Então, quais são reais os nossos limites? Porque se a gente se coloca numa situação que a gente não quer estar, por qualquer motivo que seja, mas a gente está, o outro colocou um limite na gente, entende? Então, eu acho que a partir do momento que a gente respeita os nossos limites, a gente está praticando o amor próprio, né? Eu, quando falo não, deixo muito claro para o outro até onde ele deve ir. Quando eu reconheço até onde eu vou, eu tô me respeitando, né? E a gente ensina os outros a como a gente deve ser tratado. Se a gente se coloca numa posição em que a gente permite que o outro fira os nossos limites, por que que ele vai poupar a gente, né? Ela tá aceitando. Então, eu tenho percebido que relações assim que me cercam, em que as pessoas estabelecem limites e que elas falam não de uma forma mais natural, os relacionamentos são mais saudáveis, né? É assim, não quero, não vou, e o outro entender isso sem uma afronta. Eu acho que o não, nesses últimos tempos que eu disse, eles me tiraram uma carga das costas, sabe? E eu percebi que é a partir do não que eu tenho conseguido organizar melhor a minha vida. É como se tivesse um limite, assim, tipo uma agenda. Eu tenho agenda do consultório. Se eu tenho um paciente marcado naquele determinado horário e outra pessoa me pede o mesmo horário no mesmo dia, eu vou falar, eu não posso, porque eu já tenho alguém marcado. Então, é imaginar como se a vida fosse uma agenda. Tipo, onde eu já tenho os meus limites, as minhas resoluções, os meus princípios e valores, não cabe outra coisa em cima deles, entende? Então, deveria ser muito mais fácil falar não. No fim, eu acho que o não, ele é uma ferramenta de autoproteção. Eu sei que falar, né? Eu vou praticar o não. É muito mais fácil porque, de fato, praticar, assim, né? Pelo menos pra mim. Que nem eu disse, pra mim é muito difícil falar não por conta do que o outro vai receber.
Ah, mas eu vou magoar a pessoa, mas eu vou parecer que eu não me importo com o problema dela. Ah, mas eu vou parecer egoísta. Mas eu acho que tudo é a forma de falar, né? E o outro tem que estar aberto a entender, porque se a pessoa que está perto de você só aceita o seu sim, então, na verdade, vai ser útil para essa pessoa, né? E aí difere, porque de fato a pessoa tá ali por você porque ela quer estar ou porque você tem alguma utilidade para ela. E aí, pensando assim mais reflexivo, eu acho que o não, ele acaba abrindo espaço para um sim mais verdadeiro, né? Então, dizer não porque eu não quero é dizer sim porque realmente importa para mim. Então, tudo na vida vai ser questão de prioridade. Eu acho que cada não que a gente diz acaba sendo uma escolha, né? E no fim das contas, as escolhas moldam os destinos. Acho que é isso. Mas para fechar seria que eu tenho tentado muito trabalhar os nãos da minha vida. Claro, de forma sem ser fria, sem ser egoísta, tentando ser o mais honesta possível, mais inteira naquela situação, né? Eu também tenho tentado me explicar menos, mas claro que tem algumas situações que, né, eu acho que cabem explicações do porquê ou não, ou porquê de determinado posicionamento. E eu tenho me policiado muito, que cada vez que eu falo sim, por medo, por insegurança, preocupada com o que o outro vai pensar, eu não tenho respondido na hora. Tipo, eu penso, depois eu vou analisar isso aqui. Tipo, se eu tô fazendo por mim ou se eu tô fazendo pela pessoa. O que, consequentemente, tá sendo um outro exercício pra mim por questão da ansiedade. Eu, como uma pessoa extremamente ansiosa, quero resolver tudo pra ontem. Então, eu acabo, às vezes, tomando algumas decisões que depois eu penso, por que eu fiz isso, né? Então, falar o não também tá me ajudando com essa questão do esperar, sabe? Tipo, eu vou pensar. Eu vou tomar uma decisão mais baseada no racional e no que eu acho certo ou não, do que no impulso. Tipo, o que eu realmente quero, sabe? Bom, eu acho que é isso, meninas. Acho que a conclusão disso é cada vez que eu falo não, porque não faz sentido, eu tô dizendo sim pra minha essência, pros meus princípios. E é isso. Espero que vocês tenham entrado aí comigo nessa reflexão. E até a próxima. Beijo, meninas.